Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos abençoados. Quero estender os meus votos aqui de feliz 2002. Sejam agraciados nesse ano. Que seja um ano de muita comunhão com Deus, de muita proximidade ao Espírito Santo. Que você possa desejar no teu coração em conhecê-lo um pouco mais, em desejá-lo um pouco mais e experimentá-lo ainda mais neste ano. Que o teu coração esteja totalmente aberto, escancarado, para receber do Senhor a ministração, a direção, a orientação, e que grandes experiências, o meu desejo é que você tenha nesse ano de 2002 na presença do Senhor, toda a sua casa, a sua família e os seus filhos, em nome de Jesus. Nós não teremos o berçário hoje, porém as crianças, elas podem sair agora, menos o berçário. E eu peço aos irmãos que me ajudem, me sustentem em oração hoje. Desde quinta-feira, eu tenho pelejado com muitas dores no estômago, e muitas mesmo, com dificuldade até mesmo para dormir, desde quinta-feira, e me atacou a bronquite. Eu espero não precisar usar, mas a bombinha eu vou deixar aqui, queira Deus que eu não a use, e eu peço que os irmãos me sustentem em oração, em nome de Jesus. A palavra não vai ser deixada de ser anunciada por conta disso, não é? Eu creio que a oração dos irmãos e a sustentação do Espírito Santo vai me manter de pé aqui hoje. E nós vamos ouvir a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 54. Eu penso ter, irmãos, recebido de Deus uma palavra para este ano de 2022. Uma palavra específica para a igreja, não apenas a igreja local, mas a igreja do Senhor Jesus, a igreja espalhada, as mais variadas denominações. Eu penso ter recebido de Deus uma palavra de direção. Talvez esta mensagem ela se divida em duas etapas. A primeira é Deus trazendo uma advertência, uma orientação, uma direção, chamando o seu povo para que fique atento ao que vai acontecer nos próximos anos, especificamente nesse ano de 2022. E a segunda etapa desta mensagem é uma mensagem de esperança, de fé, de expectativa, acerca daquilo que Deus fará com a sua igreja. Nós teremos dois cenários. O primeiro cenário será um cenário de caos, de muita confusão, de muita balbúrdia, muita algazarra, muita dúvida espiritual. E paralelamente a este cenário, haverá um grande mover do Espírito Santo no seio da igreja. Eu quero chamar a sua atenção aqui nesta noite. Você que está aqui, você que está me ouvindo em sua casa, quero chamar a sua atenção para que você esteja atento
a palavra de Deus nesta noite. Eu creio de todo o meu coração ter recebido de Deus esta palavra, de quinta para sexta. Eu não passei a virada do ano festejando, eu não passei a virada do ano comendo, bebendo, se divertindo. Eu não estou falando que é errado isso. Você ali se reuniu com a sua família, com os seus irmãos, talvez com os seus amigos, familiares que vieram de fora. E não há dúvida que você teve um tempo de oração, de agradecimento a Deus pelo ano que se passou. E você colocou esse novo ano diante de Deus também. Não estou falando que é errado, mas esse ano para mim foi um pouco diferente. Na solitude, talvez no isolamento, mas debruçado na palavra de Deus, tentando ouvir Deus, buscar uma direção em Deus, porque eu sabia que haveria um povo aqui hoje, que estaria na expectativa de ouvir a voz do Senhor, e Ele vai falar com você. Eu me sinto um pouco fraco aqui, um pouco debilitado por conta das dores, mas o Senhor há de nos fortalecer aqui hoje. E receba a palavra de Deus no teu coração. Em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças por esse tempo, por esta noite, pela palavra do Senhor que será liberada em nosso meio. E eu peço ao Espírito Santo, meu amado, que me sustente aqui nesta noite na palavra, e me sustente também no físico aqui, para que eu seja um instrumento em tuas mãos, um canal de bênção para abençoar os meus irmãos, fortalecendo a fé e enriquecendo a vida espiritual de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Livro do profeta Isaías, no capítulo 54, eu quero ler o verso 7 e o verso 8. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Até aqui. Este capítulo 54 é um dos capítulos mais importantes de Deus, da palavra de Deus, das Escrituras, para o tempo em que nós estamos vivendo, para os dias de hoje, os dias do fim. Por quê? Porque revela o que Deus vai fazer com a sua igreja, revela o que Deus vai fazer com o seu povo nos últimos dias. Esse capítulo fala do futuro glorioso de Sião, um futuro que está bem próximo, bem perto. E se nós pensarmos com relação à vida da igreja, quando nós falamos de igreja, nós podemos lembrar da igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento. A igreja primitiva nasceu com grande influência de poder e de glória. O Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre as pessoas, os discípulos, os apóstolos, a multidão. Pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Experimentaram ali uma esmagadora convicção de pecados. O temor de Deus caiu sobre eles e sobre todos aqueles que viam o mover do Espírito Santo naquela época. Com grande esplendor e glória, a igreja nasceu. Uma igreja vitoriosa, uma igreja triunfante. Muitos sinais, milagres, maravilhas, prodígios.
Pessoas iam por toda parte pregando a palavra genuína de Deus, o Evangelho, as Escrituras, e prisões não podiam segurá-los, tempestades não os abatiam, eles eram presos, crucificados, queimados, injuriados, maltratados, enforcados, apedrejados, e de maneira sobrenatural, eles sustentavam a fé em Jesus Cristo, o testemunho da verdade, a palavra viva de Deus. Nada podia segurar aquela igreja. Grandes sinais, Deus ia acrescentando, na multidão dos que criam, pessoas iam sendo salvas, arrebanhadas e colocadas no aprisco de Deus. Havia uma manifestação tremenda do Espírito Santo, eram pessoas, testemunhas oculares do ministério de Jesus na terra por seus 3 anos e meio. Nós estamos no início do ano de 2022. Muitas pessoas alçam votos a Deus, estabelecem metas em suas vidas, se comprometem em fazer isto, em fazer aquilo. Muitas pessoas assumem certas responsabilidades nesta época do ano. Pessoas que alimentam em seu coração a esperança, a fé, a convicção de que será um ano melhor. Mas, por um outro lado, também existem pessoas que são assaltadas pelo medo, pela incerteza, pela dúvida, diante de um cenário econômico, político, cultural, onde a moral e a ética está sendo deturpada ao longo dos últimos anos. A insegurança muitas vezes bate no coração, a incerteza do futuro, como será nas mais diversas áreas da economia, da educação, da indústria, do comércio, da família. Mas, meus irmãos, em meio a este cenário todo, muitos convictos e outros cheios de dúvida, eu pergunto a você, como será a igreja dos últimos dias? Como será a igreja deste ano de 2022? E em linhas gerais eu estou falando aqui, a igreja do Senhor, espalhada por todo esse território. Como será a igreja? Qual será o modelo que vai surgir neste ano de 2022? Quais serão as características da igreja? Quais os traços da igreja, o modelo da igreja para esse ano de 2022? Será uma igreja próspera? Será uma igreja egoísta, enumerando as pessoas e preocupadas com o rol de membros? Será uma igreja que se preocupa mais com a arrecadação do que com vidas? Será que diante das circunstâncias da vida, externas e internas, externas com relação à ética, à moral, à cultura, às aberrações que nós ouvimos aí fora, ou até mesmo interna, interior, questões espirituais e religiosas, será que a igreja vai agir com muita diplomacia diante das situações e circunstâncias que estão deturpando a veracidade da palavra de Deus? Como vai ser a igreja? Esta é a minha pergunta. Que tipo de igreja vai se levantar neste ano de 2022? Será um ajuntamento de crentes apenas, sobrevivendo, observando a morte, observando a apostasia, consumindo pouco a pouco, como uma doença, como um câncer? Será que esse estado de contemplação vai permanecer pairando sobre a igreja? Como será a igreja?
Será cada vez menor o número de crentes que vencem o pecado, que vencem o mundo, que vencem o sistema. Qual será o modelo de igreja desse ano de 2022? Meus irmãos, ouça o que Deus está falando conosco aqui hoje. Haverá um grande afastamento de valores espirituais nesse ano. Sim, você já está vendo, você já tem observado ao curso desses últimos anos, mas observe o que vai acontecer nesse ano de 2022. Haverá um grande afastamento dos valores espirituais no seio da igreja. Haverá prostituição espiritual, do corpo espiritual. No livro de Tiago, capítulo 4, verso 4, está lá: infiéis, porventura não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E no original, esta palavra infiéis significa adúlteros. Vocês não compreendem que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? A abundância do pecado fará com que o amor de muitos crentes vá se esfriando. As pessoas vão perdendo a fé, elas vão perdendo a esperança, o amor por Cristo, elas vão negligenciando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque estão se associando com o mundo, fazendo amizade com o mundo. Crentes, a igreja está se associando com esse sistema mundano, o sistema religioso, esse sistema farisaico, que você observa em muitos lugares, através das declarações de líderes. Eles estão se associando, fazendo amizade com o sistema mundano, e são infiéis. A Bíblia fala que são adúlteros. A prostituição espiritual, no corpo espiritual. É um assunto espiritual, meu irmão. Surgirão enganadores, ensinando doutrinas de demônios, e isso é bíblico. Isto é bíblico. Pessoas que vão interpretar as escrituras sagradas de acordo com a visão de mundo que eles têm. Escreva isso. Você vai ver pessoas interpretando as escrituras, a hermenêutica sendo desfigurada, interpretando de acordo com a visão que eles têm de mundo, para satisfazer o ego de pessoas, massagear o ego de pessoas, para acalmar ego de pessoas que estão distorcidas, e pessoas se ajuntarão e se assentarão para ouvir esses tipos de mensagens, porque elas vão se sentir bem. A sua alma, a sua natureza humana, pecaminosa, vai se sentir ali massageada por tipos de pregações que vão distorcer a veracidade da palavra de Deus. Pessoas terão comichões nos ouvidos e se ajuntarão para ouvir esses tipos de mensagem. Mas, como eu disse, paralelamente a esse cenário deprimente, caótico, diabólico, infernal, haverá também uma grande reunião dos santos de Deus antes da vinda de Jesus. Você crê nisso? Nós vamos ver o derramamento do Espírito Santo maior do que qualquer outro na história, porque Deus vai visitar a sua igreja, Deus vai visitar o seu povo com grande poder e glória. Nós vamos ver a presença de Deus sendo manifestada como nunca antes. Um derramar do Espírito Santo, abrasando os corações, despertando os corações, e grande poder e glória será palpável, tangível no seio da igreja.
Há um chamado específico de Deus para esse ano de 2022. Há um chamado de Deus para esse ano. Deus está convocando pessoas que não se conformam com o estado atual desse sistema religioso, para que façam a diferença em meio à apostasia. Deus está chamando, está tocando a trombeta. Deus está convocando você, meu irmão e minha irmã. Você que não se conforma, que não aceita esse estado da igreja atual, esse estado religioso, farisaico, que tem cristalizado a expressão do corpo de Cristo em meio à sociedade. Deus está chamando, Deus está convocando pessoas que estão inconformadas, pessoas inquietas no seu espírito. O Espírito Santo está incomodando pessoas no espírito com relação a esses assuntos. E há uma convocação, uma santa convocação, um santo chamamento de Deus para esse início de ano. Em Apocalipse fala: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando às igrejas. Isaías, no verso 1 do capítulo 54, canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Haverá, meus irmãos, um rompimento desse céu de bronze. Eu acho que você não compreendeu isso. Eu vou repetir. Haverá um rompimento deste céu de bronze. Meus irmãos, haverá um grande cântico, cântico de vitória, cântico de alegria, cântico de júbilo, porque o Senhor vai visitar com grande poder e glória. Esse é o texto que fala de uma Sião gloriosa, está diretamente relacionado aos dias que nós estamos vivendo. O capítulo 54 revela um tempo em que a igreja vai experimentar. A igreja vai entrar, sim, num experimento de alegria, de abundância, de júbilo, de profusão da presença de Deus, do Espírito Santo. A promessa na palavra de Deus que a glória desta casa será maior que a da primeira. A igreja vai experimentar esse tempo, sim, mas, antes que venha esse tempo, antes que aconteça esse tempo, virá também um tempo de aflição, de grande angústia e de grande seca. Ansiedade por todos os lados. A sociedade será lançada de um lado para outro, assim como um navio está à mercê no meio de uma tempestade. E qual será o modelo da igreja? A sociedade entrará em caos. Haverá muita dor, muita tristeza, muita solidão. A sociedade vai passar por privações. E qual será o surgimento modelar de uma igreja? O que a igreja vai fazer diante desta situação? Qual é a mensagem da igreja diante dessa circunstância? Será que as pessoas vão se valer da situação? Será que líderes vão se valer da situação de opressão, de angústia, de desespero, de fragilidade social para pregar uma mensagem de prosperidade? Que tipo de mensagem os líderes estarão proclamando de seus púlpitos? Que tipo de palavra será lançada para alcançar esta sociedade? Vão manipular a massa? Vão atingir na esfera emocional, sentimental? Ou vão pregar a palavra viva de Deus? O que é que a gente ouve por aí, meus irmãos? Traz uma certa indignação.
a gente fica se corroendo por dentro, a gente não aceita a palavra de Deus sendo distorcida, interpretações diabólicas. E quantas pessoas seguem, quantas pessoas aplaudem, quantas pessoas dão a sua vida por esses líderes que estão sendo levantados, os falsos profetas. E quanto à igreja, se a igreja não voltar o rosto para Deus, se a igreja não voltar o rosto para Deus, ela viverá sem direção, sem rumo, levada por toda sorte de doutrina. Veja, meu irmão, nós vamos entrar nesse tempo de confusão espiritual. As pessoas não saberão mais o que é verdade e o que não é. Vão aceitar qualquer tipo de ensinamento. Vai estar caminhando de forma paralela o anticristo, manipulando os seus servos para trazer confusão, discórdia, intriga, até mesmo entre o povo de Deus, entre esta aliança firmada na cruz de Jesus, porque os inimigos, como Paulo fala, os inimigos da cruz de Cristo estão aí fora, estão se levantando. Agora você acha que esta mensagem, se Deus abrisse os nossos olhos, no mundo espiritual, você acha que não há uma resistência no mundo espiritual agora, de anjos e demônios, para que você não ouça a mensagem, para que não caia no seu coração? Porque eu vejo aqui Deus nos dando direção e mostrando as coisas que hão de acontecer. Você que está anotando, você que está escrevendo, você vai poder testemunhar desta palavra, não a minha palavra. Deus pode usar qualquer pessoa aqui, mas por sua graça e misericórdia sou eu que estou aqui, mas Ele pode usar qualquer pastor aqui dessa casa. Porque há uma urgência em falar, em expressar, há uma urgência no coração de Deus em revelar os acontecimentos. Mas há muitos lugares que estão truncando, obstruindo esse fluir da vida. Não que Deus não seja poderoso para falar, mas precisa existir, né, esse retorno do nosso coração, de forma positiva à voz de Deus. Ele está nos equipando aqui hoje. Ele está trazendo ferramentas para a sua vida espiritual. A armadura de Deus está sendo colocada sobre a sua vida aqui hoje. Sobre a sua casa, a sua família. Você tem filhos pequenos. Deus está colocando a armadura dele sobre a sua família para proteger sua casa. Mas a igreja precisa voltar o rosto para Deus. É hora de voltar o nosso rosto, chorar pelos nossos pecados, humilharmos diante da soberania de Deus. É hora de nós confessarmos as nossas transgressões. Porque o texto de 2 Crônicas 7,14 tem que fazer parte da nossa vida. Há uma condição. E quando eu entro pelo caminho da confissão, do quebrantamento, do esvaziamento, clamando por Deus, me humilhando diante dEle, então Ele vem, Ele responde, Ele sara a nossa terra, Ele sara a terra do nosso coração, Ele sara a nossa família, Ele sara a nossa vida espiritual, e Ele renova os nossos pensamentos, e Ele coloca anjos para guardar a nossa mente, para que não seja levada por toda sorte de doutrinas e confusão. Por que nós temos que voltar o rosto para Deus? Porque muitos estão abandonando o Senhor. Muitos estão abandonando Deus. Você sabia disso?
Você sabia que tem muitos que eles estão deixando Deus, não consideram mais Deus, não são gratos quanto ao sacrifício de Jesus? Por quê? Porque Satanás está obscurecendo o entendimento. Eu não culpo estas pessoas, eu não julgo, mas há uma artimanha do inimigo articulando certas frases, certas ideologias, certos conceitos de vida que estão obscurecendo o entendimento destas pessoas, e elas estão abandonando Deus, mesmo dentro das igrejas. Será que isto realmente é verdade? Será que tem que ser assim mesmo? Será que não é relativo? O que é para outro, para mim não é? Eles estão diluindo as Escrituras. O quinto evangelho está surgindo. O quinto evangelho. Temos Mateus, Marcos, Lucas, João, e o quinto evangelho está surgindo, está sendo confeccionado. É o evangelho que vai moldando, que vai acariciando, que vai sendo adaptado nos caprichos humanos. Você sabia? Está aí fora, e não só fora, mas está no meio da igreja, o quinto evangelho. As pessoas, elas estão aderindo, porque não paga preço, não precisa mortificar a carne, não precisa trilhar o caminho da santidade, não precisa assumir responsabilidades para com Deus, é mais social, mais light. Então eu vou seguir o quinto evangelho. Por que a igreja precisa voltar o rosto para Deus? Isaías capítulo 50, volte um pouquinho lá. O verso 1. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Ou seja, quem é o repudiado aqui? E que por breve tempo abandonado? O que é que o faria esconder o rosto de nós? A resposta está no capítulo 59 de Isaías, no verso 1 e no verso 2. Olhe só: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Deus está sempre pronto, meus irmãos, a nos ajudar. Deus está sempre pronto a estender a sua salvação. Deus está sempre pronto a ouvir a tua oração. Quando você debruça no seu quarto, inclina os teus joelhos e coloca o teu rosto no chão e clama a Deus, Ele está sempre pronto para te ouvir. Mas olha o que fala o verso 2: mas as vossas iniquidades, igreja espalhada por todo o território, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. As vossas iniquidades. Deus, Ele não se divorciou da igreja. Ele escondeu por um breve tempo o rosto dela. Por quê? Porque a igreja deixou o seu amado. A igreja o deixou. Deus está dizendo: você se afastou de mim, você amou outros deuses. A igreja, ela fugiu para a Babilônia, ela decidiu caminhar sozinha, ela foi atraída pelos prazeres que Babilônia oferece. Olha, esta associação está sendo conivente com Babilônia. Não foi Deus que se esqueceu da igreja, mas por um breve tempo Ele virou o seu rosto, por causa da iniquidade da igreja, do povo, porque decidiu caminhar sozinho, decidiu fazer ali, estruturar-se em Babilônia, construir impérios em Babilônia, comércio em Babilônia, comercializar em Babilônia.
sendo que Deus está chamando a igreja para santificação, para santidade, para consagração. Mas olha o estado atual. É só você entrar nas mídias, nos veículos de comunicação e você vê o estado atual. A igreja está bem acomodada em Babilônia. A igreja está gostando desta movimentação babilônica, das luzes, dos flashes, dos holofotes. Mas Deus está falando, a vossa iniquidade é que faz separação entre eu e você. Por isso que é um chamado de Deus. É um chamado de Deus. Deus está chamando, convocando pessoas sérias, verdadeiras, íntegras, ainda que carreguem no seu corpo essa deficiência, ainda que carreguem debilidades no corpo, na alma, mas o coração é verdadeiro, o coração é sincero, o coração é puro, o coração é íntegro. Deus está chamando você para fazer parte de um remanescente que fará a diferença nos últimos dias. Que não vai se amoldar ao sistema babilônico, ainda que nós vivemos, temos os nossos compromissos, nossas agendas, o nosso trabalho, nos envolvemos com pessoas aqui, ali e acolá, mas sempre teremos que ter uma palavra de diferença, uma palavra salgada, sempre teremos que dar testemunho da obra de Jesus em nossa vida. E eu volto a perguntar, qual será o modelo da igreja deste ano de 2022? Qual será a posição da igreja neste ano de 2022? Deus está falando, por mais que eu tenha voltado o rosto, ainda não estamos divorciados. Veja a misericórdia de Deus. Ele fala basicamente no capítulo 50, verso 1, mostre-me os documentos de divórcio, mostre-me a carta de venda, onde eu a vendi para o diabo. Não tem, porque ainda assim Deus ama a sua igreja. Veja a maior expressão de amor para com os seus filhos, em João capítulo 3, verso 16. Deus amou ao mundo, ou seja, não foi o sistema, mas as pessoas. Deus amou as pessoas, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer prova maior de amor, expressão de amor do que essa? Em dar seu Filho para resgatar a humanidade, para ter comunhão novamente com o seu povo, esta aliança inquebrável, aliança de paz, para o cumprimento desta profecia de Sião. Canta alegremente, ó estéril, cante com júbilo, com alegria, com gozo, com cânticos, hinos e palmas, porque Deus visitou com grande poder e glória, e a salvação foi estabelecida em nosso meio. Deus ama a sua igreja, Deus ama a sua noiva. O repúdio não é definitivo. No verso 8 de 54, num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isso é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Veja, os versos revelam que esse momento está chegando, meus irmãos. Ainda que por um momento Deus possa ter escondido a sua face, mas por um momento.
E Ele está dizendo que ao cansado Ele dará novas forças. Aquele que está andando triste, Ele trará alegria. Ao que está sedento, ele será inundado pelas águas do Espírito Santo. Ao cansado, ele será fortalecido, encorajado para caminhar mais uma milha. Deus está conosco. Quando nós voltamos o nosso rosto para Ele, quando a igreja quebranta o coração, se humilha, se esvazia e depende totalmente dEle, Deus aparece, Deus tem prazer em se relacionar conosco. Ele quer falar, Ele quer se relacionar. Meus irmãos, você que está ouvindo a voz de Deus, você que está aqui, está ouvindo o chamado de Deus para fazer a diferença. Você que faz parte desse remanescente, você que está ali, aí no seu coração, dizendo sim a esta palavra, eu quero ser esse remanescente, eu quero fazer a diferença, eu quero ser usado por Deus, eu quero ser dirigido pelo Espírito Santo, eu quero abençoar as pessoas e ser um instrumento para salvar vidas. Você que está aí respondendo positivamente ao chamado de Deus, a trombeta de Apocalipse, deixe-me dizer uma coisa a você, deixe-me trazer uma direção, uma orientação a você aqui nesta noite, para que você não seja pego por toda sorte de ensinamento e doutrina que se ouve aí fora. Não se engane. Alguns estão argumentando que a igreja de hoje, ela não é estéril. Eles apontam, com base nas igrejas imensas, para os ministérios influentes, persuasivos, que arrebanham multidões e multidões. Eles estão apontando para multidões que frequentam seminários e conferências, para aqueles espetáculos e palcos lotados de uma pessoa que articula palavras e frases. Eles estão dizendo que a igreja não é estéril por conta destas coisas. Eles estão apenas enumerando, pontuando. Veja, auditórios inteiros lotados, porque agora vamos receber o coach espiritual. Vamos fazer uma apresentação, um show, um mega evento. E ali atrai milhares de pessoas, então a igreja não é estéril. O que Deus chama de filhos espirituais, o que Deus chama de filhos espirituais, e o que alguns vêm chamando de filhos, são duas coisas bem diferentes, e muito diferentes. Enquanto a igreja tem se concentrado no crescimento numérico, influência, sucesso, Paulo está clamando em alta voz, em Gálatas capítulo 4, verso 19, meus filhinhos, por quem sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Meus filhinhos, eu tenho sentido novamente, fala, dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Há um clamor, há uma súplica, e este se assemelhar a Cristo, filhos de Deus, é bem diferente do que as pessoas estão falando de filhos espirituais aí fora. Quantos estão sendo formados à semelhança de Cristo? Paulo, ele está dizendo assim, não me diga quantas pessoas frequentam a sua igreja. Não me diga quantas pessoas cumprem com a escala. Não me diga quantos cumprem com a obrigação. Ou quantas pessoas se reúnem em templos
para o encontro social. Não é isso que Paulo está dizendo, ele está falando assim: quantas pessoas estão sendo ali formado à imagem de Cristo, trilhando o caminho da santidade, da purificação, do esvaziamento, assimilando ao caráter de Cristo verdadeiro. Quantos? Isto sim, são filhos espirituais. Os que estão unidos, vinculados à pessoa de Cristo, ao caráter de Cristo, e eles estão sendo lapidados pela palavra de Deus, eles aguentam a palavra, a correção da palavra, entra no coração e vai mexendo no mais profundo ser. Pessoas que querem a palavra de Deus, querem ouvir a substância da palavra de Deus, não oba-oba. Tem muitas pessoas se reunindo, se agrupando para o oba-oba, meus irmãos. É festa, é barulho de lata vazia. Eles falam que é avivamento, bobagem. Não é avivamento. Só porque reúne milhares de pessoas. E elas cantam, elas pulam, elas choram. Avivamento. Sabe o que é avivamento? Avivamento resgata os valores bíblicos. Sabia? Quando vem avivamento, pode ter certeza, vai resgatar o valor da oração, vai resgatar o valor da palavra, o valor da santidade, o valor da consagração, a valorização pelo corpo, pela unidade da fé, no vínculo da paz. É avivamento. A pessoa passa a orar como nunca, avivamento. A pessoa se levanta em intercessão, há um espírito intercessório, ela chora, ela geme, ela clama pela sociedade, pela nação, pelo mundo, por sua família, as pessoas que estão à sua volta, pelo trabalho, enfim, na faculdade. É avivamento. A pessoa se debruça na palavra, quer a palavra, quer se alimentar da palavra. Eu preciso deste livro. Eu não vivo sem esta palavra de Deus, é inegociável. É avivamento. Pessoa que se quebranta, que se humilha, que confessa os seus pecados, que se arrepende, é avivamento. Não me venha falar que avivamento é um agrupamento de pessoas que pulam e dançam. Não é. Não é, meus irmãos. Nós estamos vivendo anos de egoísmo. Intrusos foram exaltados na casa de Deus. Anos de muita música diabólica, satânica. Pregadores orgulhosos, soberbos, preocupados em construir impérios, templos gigantescos. Da mesma forma que o ano de 2022 será caracterizado por esses acontecimentos, e principalmente pela superficialidade, será um ano que nós vamos entrar nos 1000 côvados do rio de Ezequiel. Tenha certeza disso, eu tenho. E sabe quem vai nos colocar? É o Espírito Santo. É Ele que vai nos conduzir. É Ele que vai nos aprofundar. O cenário vai estar um caos, mas também nós veremos o cumprimento da promessa de Deus. Eles estão falando que a igreja não é estéril. Muitos cristãos se tornaram estéreis, dominados pelas paixões da carne, sem desejo de arrependimento, sem autoridade espiritual, famílias inteiras sendo ali sucumbidas, filhos se rebelando contra os seus pais. Quantos Ismaéis estão nascendo, meus irmãos? Quantos Ismaéis estão nascendo? Você não ouve esse tipo de mensagem em qualquer lugar.
Nós tivemos uma boa escola aqui, sempre disciplinado na palavra de Deus, sempre se humilhando, se quebrantando, se esvaziando, reconhecendo que os outros são melhores do que nós. Nunca trilharemos. Deus nos proteja e nos guarde o caminho da soberba, do orgulho, da vaidade, porque nos tornaremos Ismaéis, o filho da carne. Ismael representa a carne. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele deixa registrado lá, mencionando o Velho Testamento, ele fala, está escrito, lança fora a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Sabe o que isso quer dizer? Deus vai fazer a separação entre o joio e o trigo. É mais uma palavra que eu sinto de Deus para esse ano. Deus vai separar o joio do trigo. A peneira de Deus já está posta e Ele está chacoalhando. Deus vai separar o joio do trigo. Quantos Ismaéis estão nascendo nas igrejas? O comportamento de um Ismael é: não há quebrantamento, não há rendição, não há compromisso com a verdade, não há valorização do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E Deus vai passar a peneira. Deus está separando. Deus está pinçando. E Ele está formando o seu exército. E eu vou terminar lendo o capítulo 54, do verso 1 ao 3. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Uma igreja estéril vai entrar em trabalho de parto, e vai dar à luz a muitos filhos verdadeiros. A igreja vai entrar nesse trabalho de parto, Deus irá purificar a sua igreja, Deus vai cumprir a sua promessa, um tempo de abundância espiritual virá sobre nós neste ano. Um tempo de chuva, chuva de Deus, Deus nos dará um novo tempo. Deus vai dar à igreja verdadeira Isaques, filhos segundo o seu coração. Você está ouvindo a palavra, Deus está te chamando como Isaque aqui nesta noite. Você deve se levantar do seu lugar, numa postura de obediência, e eis-me aqui, como disse Isaías, eu quero ser esse Isaque, eu quero ser o filho segundo o teu coração, que as tuas promessas nos dias de hoje, nesse ano de 2022, o derramamento do teu Espírito Santo caia sobre a minha vida, para que eu não fique passivo, inerte, mas que eu faça a diferença nesta sociedade caída. Levanta a minha vida, usa a minha vida, faço a diferença, por quê? Porque não sou eu, não é pela minha força, mas é o Espírito Santo de Deus que vai me fortalecer. Deus vai levantar a sua igreja sim, meu irmão, vai tirar desse estado de incredulidade, de descrença as pessoas, a sociedade olha e vê uma confusão danada, mas Deus está formando o seu exército. Esse exército se levantará com uma palavra profética, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de restauração, uma palavra de convicção acerca do que crê. Entra nesse engajamento, faça parte desse exército, desse alistamento que Deus está convocando nesse ano. E deixe ser usado por Deus.
Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Aceite o chamado. Existe um silêncio que será quebrado por conta deste exército. Ele vai marchar, ele vai marchar e ele vai marchar. E a voz desse exército vai quebrar o silêncio da hipocrisia, da apostasia, da inércia, da indiferença, da incredulidade, da mornidão. Esse exército vai se levantar pelo poder do Espírito Santo e pessoas serão atraídas pela vida do Espírito Santo através desse exército, meu irmão. Deus vai enviar aquelas pessoas que estão aí espalhadas por todos os cantos, pessoas que você tem orado, você tem jejuado, você tem clamado pela salvação. O texto fala para nós alargarmos as tendas, porque Deus vai enviar estas pessoas, e elas farão parte deste aprisco de Deus. Alarga a tenda, as estacas, está vindo uma multidão de salvos, de remidos, lavados no sangue do Cordeiro. Somente o Espírito Santo para injetar em nosso coração tamanha fé, ao ponto de olharmos e crermos aquilo que nós não estamos vendo, mas que vai acontecer. Deus vai enviar pessoas que planteiam pelo pecado. Muitos filhos verdadeiros serão levantados por Deus com uma palavra de juízo para este ano. Você vai ver, muitos filhos verdadeiros se levantarão com uma palavra de juízo para esse ano de 2022. E eles serão como trombetas, eles vão proclamar a palavra, anunciar o juízo, e como labaredas de fogo saindo da boca desses filhos verdadeiros, dos Isaques, o Espírito Santo fará obra de conversão. Aí sim, a igreja estará passando por um avivamento. Aí sim, a igreja não será mais estéril, porque ela vai dar muitos e muitos filhos. Muitos e muitos filhos. Será que você tem fé ao ponto de olhar para essas poltronas que estão vazias ao seu lado, enxergar salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro? A obra é de Deus. A obra é de Deus. Em nome de Jesus. Paulo, venha cá. Haverá salvação genuína, meus irmãos. Existe, de uma forma geral, existe uma sombra, uma penumbra de incredulidade, no coração de muitos crentes. Crentes que um dia foram alcançados por este poder maravilhoso de Jesus. Crentes que um dia tiveram a experiência do batismo de fogo. Crentes que caminhavam pelas ruas como brasas vivas. Mas esta pluralidade de evangelho, o secularismo, trouxe uma camada de incredulidade. As pessoas, por mais que elas se esforçam a crer, existe um bloqueio em não crer. Mas Deus está quebrando isso.
porque não é por estratégias humanas, por convenções. Não se trata de escolas teológicas. Isso não vai quebrar. O que vai quebrar é uma intervenção do sobrenatural no natural. É uma experiência verdadeira e real com Jesus Cristo. E para o desdobramento dos cumprimentos da promessa de Deus, para o tempo que a igreja vai entrar, esse futuro glorioso de Sião, existirá esta imposição do Espírito, porque Ele sabe desta natureza humana que nós carregamos. Ele sabe das nossas tendências e inclinações. Mas assim como a salvação é um milagre, porque não diz respeito a mérito humano, a dotes pessoais, mas é graça de Deus, assim será também. Esse céu de bronze será quebrado, e no estalar de dedos, aquilo que você não cria, você vai passar a crer. Por mais que numa pregação, na explanação da palavra de Deus, nós podemos responder, amém, mas nós pisamos lá fora e a dúvida vem, porque há uma opressão no mundo espiritual, há uma guerra, uma batalha espiritual, e Deus, Ele está dando ordens aos seus anjos, anjos de guerra, ministradores espirituais do trono, para vir em direção à igreja, ao remanescente formado. O remanescente será formado, educado, preparado pelo próprio Deus. Eles terão experiências pessoais. Olha o que Deus vai fazer. Pontos isolados de avivamento. Pontos isolados de manifestação da glória de Deus, legitimando a fé no coração deste, daquele e daquele outro. E esse processo de manifestação isolada, até então, é o processo de formação desse exército. Pessoas que serão abrasadas e incendiadas. E quando se ajuntarem, quando se unirem, então as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A obra é do Espírito Santo. Ele está preparando a igreja. Você olha indícios da restauração da nação de Israel. Alguns acontecimentos que estão caminhando para isso. Mas jamais deixe de pensar que assim como vai acontecendo a restauração da nação de Israel, judeus se entregando a Cristo, a plenitude da igreja gentílica estará em atividade, em movimento. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Tempo de caos, de confusão, de balbúrdia, de muita algazarra. A palavra de Deus será interpretada de maneira totalmente errada, absurda. E aqueles que não estiverem alinhados com o Espírito Santo, eles se deixarão levar por isso. Muito ajuntamento haverá, muito agrupamento,
mas o foco é satisfazer a alma, as emoções. Você vai ver pessoas defendendo uma falsa fé, uma falsa ideologia, falarão em nome de Deus, pregarão em nome de Deus, mas a passagem das 10 virgens, ela é verdadeira. Em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos os enfermos. E Jesus disse, o noivo, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Deus, Ele vai guardar a sua igreja, não tenha medo, não tenha. Eu não poderia ficar com esta responsabilidade do teu sangue nos meus ombros. Mas algumas coisas aqui Deus falou, e se você observou e guardou no seu coração, você vai lembrar no decorrer deste ano de 2022, os acontecimentos. O que me chama mais atenção, não é o cenário lá fora, não é. Não são essas aberrações, ainda que causam indignação. Quer ver eu ficar indignado, é distorcer a palavra de Deus. Mas Deus não precisa que eu defenda, Ele sabe muito bem se defender. Mas isso causa uma indignação muito grande. A pessoa pegar a palavra de Deus e distorcer a palavra de Deus. Meus irmãos, estejamos preparados. O que me causa, como eu disse, muito espanto, é que Deus, Ele vai separar o joio do trigo, e nós vamos ver muito escândalo no meio evangélico, muito escândalo, vai ser vergonhoso para os verdadeiros crentes, os verdadeiros cristãos. Nós teremos que entrar em choro, em pranto e clamar por misericórdia. Mas o que alegra o nosso coração é que a igreja dará à luz a muitos filhos, muitos. Isso fala de salvação, salvação. Sabe aquela pessoa que você ora? Deus vai salvar. Sabe aquele filho que você intercede? Deus vai salvar. Tenha fé. Sabe aquele marido que você ora? Deus vai quebrar o coração dele, vai se render. Sabe aqueles amigos que estão se perdendo, que você olha e fala, não. Tenha fé, faça a oração da fé, e Deus vai te usar. E eu quero dizer mais uma coisa aqui, pessoas vão te parar na rua, como eu disse a última vez aqui, eu não preciso falar, eis que Deus está dizendo, não precisa. Deus é um Deus pessoal, de relacionamento, Ele conversa assim como eu converso com vocês, e Ele está dizendo, Deus vai te pessoas vão te parar na rua, e vão perguntar sobre o Evangelho para você. Você vai estar andando, pessoas vão te chamar, na esperança de ouvir uma palavra sua. E aí eu pergunto, qual será o modelo da igreja de 2022? Qual será o modelo? Você tem um comércio, não tem? Você lida com pessoas ali, não lida? Esteja atento, Deus vai enviar pessoas para ouvir o Evangelho através da sua boca. Fala, prega, testemunha, abra sua boca.
Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa Ele te usar. A igreja estará vulnerável a esta manifestação de Deus, sensível. Deixa Deus te usar. Pai, eu te dou graças pela palavra que o Senhor liberou a nós nesta noite. Mais uma vez o Senhor foi gracioso conosco, misericordioso e bondoso. Pai, certamente o Senhor nos encheu de fé e de esperança aqui nesta noite, de convicção que vale a pena continuarmos nesta caminhada. Vale a pena. Abre os nossos olhos espirituais, meu Deus. Abre os olhos dos meus irmãos, para que eles vão contemplando, ainda que com doses homeopáticas, mas que eles possam contemplar as Tuas maravilhas e a Tua glória ao longo deste ano. Ó Deus, a Tua igreja será levantada, um grande exército será formado, pessoas diferentes, que carregam a cruz no coração, o testemunho da verdade na boca, que não negociam a palavra, mas que tem a palavra como uma única regra e conduta de fé, de vivência. Que sejamos conhecidos como um povo que ama as Escrituras, que ama a Tua palavra. E a palavra é Jesus, o pão vivo que desceu do céu para alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Obrigado, Senhor, por nos alcançar com obra de salvação. Obrigado, Senhor, por esta igreja, por esta casa que o Senhor nos deu. Obrigado pelos meus irmãos que aqui estão. Obrigado. Obrigado, Pai. Todos nós estamos juntos nesse propósito, e juntos chegaremos à perfeita comunhão, exalando o grande amor de Jesus por nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos cantar, Paulo. Te amamos, te adoramos, te louvamos, ó Rei dos Reis, te queremos. Desejamos te servir, aceita-nos, Senhor, em Teu altar. Te amamos, te adoramos, te louvamos, ó Rei dos Reis. Desejamos te servir, aceita-nos, Senhor, em Teu altar. Agradecemos, Senhor, e na força do Seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, expressando Seu amor e vivendo em comunhão. Deus encontrará em nós verdadeira adoração. Te amamos, te adoramos, te louvamos,
usa-me. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Usa-me, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém, irmãos. Vamos celebrar Jesus nessa casa. E com a sua boca dê a Ele honras e glórias. E agradeça a Ele por sua palavra. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana. Um feliz 2022 a vocês. Cheio da graça e da presença do Senhor. Nome de Jesus. Sejam abençoados.